pessoal, hoje a gente vai falar de um tema super importante. Qual a melhor máquina de cartão de crédito e débito para a sua empresa? Então, se você que é empresário aí, que está abrindo seu negócio, ou você que já está com seu negócio aberto, hoje a gente vai te ajudar a ganhar mais dinheiro. Isso mesmo, pessoal. Tem muita gente hoje que tem maquininha e não sabe nem ao menos qual que é a melhor máquina, quanto que ele está pagando de taxa. E hoje cada vez mais, né, o mercado ele tem voltado a pagamento eletrônico. O dinheiro vivo ele tem sumido cada vez mais. Então você que está aí, que ainda não se atentou quanto a isso, assiste esse vídeo até o final que a gente vai te dar muitos insights aí. Então, para começar, né, estou aqui com o Felipe. Felipe, o que o empresário ele precisa saber antes de contratar ou antes de escolher uma maquininha de cartão? Então, parece que não é você escolher a máquina correta para o seu negócio, ela pode definir ali se a empresa dá lucro ou prejuízo. Quando a gente fala de comércio, né, a gente começa a analisar o financeiro, a gente vê que às vezes 1%, 2% ali parece pouca coisa, mas no final das contas faz muita diferença na empresa. Se a gente pegar um exemplo básico, né, o cartão hoje varia de 1 a 2, tem algumas taxas que chegam a 3%. Se você tem uma venda ali, média da empresa total, de até R$100 mil, e você está falando de uma taxa de 3%, são R$3 mil no mês que você está perdendo de dinheiro. Isso aí pode ser 2 funcionários que você consegue ter. É o valor, por exemplo, do imposto, que muitas das vezes o empresário está tendo dificuldade de pagar ali do imposto, só que somente na taxa do cartão. Ele já está perdendo o valor do imposto ali. Então, como ele desconta, vamos dizer assim, em cada venda, o empresário ele não percebe. Só que quando a gente pega isso no montante total da empresa, isso aí faz muita diferença no financeiro. Então, hoje o empresário, antes de escolher a maquininha, ele não pode olhar a comodidade. O que o empresário, na maioria das vezes, faz? Ele pega, por exemplo, uma marca aí, PagSeguro, que é muito simples, você acha pelo site ali. Então ele só digita lá a máquina de cartão. A primeira que vem, ele vê que ela chega rápido na empresa, ele vai pegar ela. Ele não atenta qual que é a taxa no crédito, qual que é a taxa no débito. Ele não se atenta principalmente à antecipação, que hoje é muito importante, que isso garante o fluxo de caixa da sua empresa. Então a gente vê hoje que tem várias máquinas no mercado, que quando você vende no crédito, você recebe com 2 dias, só que tem algumas que te cobram uma taxa muito alta, e tem algumas que não cobram nada por isso. Então o empresário ele tem que ter essa atenção, que isso tudo às vezes parece pouca coisa, mas no dia a dia da empresa faz total diferença. Então ele não tem que ver praticidade nesse momento, é realmente batalhar, brigar por taxas, que é igual a gente falou. Dependendo do montante da sua venda ali, no final do mês é muito dinheiro que vai embora. Então esse cuidado de ver realmente em quais bancos. Não adianta, eu tenho um banco, eu tenho uma conta no banco X, eu tenho que pegar a maquininha lá. Hoje em dia não tem isso. Você pode pegar a máquina em qualquer banco. Isso é uma coisa que muita gente, muito empresário não sabe, né? Muitas das vezes o cara abre a conta no banco, por exemplo, lá vem na caixa, o meu gerente já fecha a conta, a pessoa jurídica já empurra a maquininha. E o que você falou eu acho muito interessante, porque quando a gente começa a falar sobre esse assunto, tem muito empresário que ainda não abriu a mente, mas a máquina hoje é como se fosse um sócio, né, dentro da sua empresa. Ela está tirando um percentual ali da sua margem de lucro e se de fato você não se atentar qual que é a taxa, você está perdendo dinheiro, é uma torneira que está pingando o tempo inteiro. E muito dinheiro, né? É verdade. Igual a gente falou, como é um percentual pouco em cada venda, se eu olhar, eu fiz uma venda de R$100, a maquininha pegou só 2%, então ela pegou R$2 dos R$100. É pouco, o empresário fala, R$2 não faz diferença. Agora, quando você joga isso no montante, é igual a gente falou, se eu vendo 100 mil, já são R$2 mil no final do mês. E a gente vê muito que o empresário ele não acompanha muito as taxas. Então ele se preocupa muito em vender e não olha esse pós. Então o empresário abriu a empresa, eu quero pegar a máquina de cartão, pesquisa, estuda realmente, verifica quais são as melhores taxas. Se você já tem a empresa aberta há mais tempo, sempre tem que ir revisitando, vendo se tem melhores taxas, vendo se tem melhores condições.
Antigamente a gente tinha 2 ou 3 operadoras, né? Sim. Hoje em dia esse mercado se abriu, a gente tem mais de 10 aí empresas que fazem essa parte de operação com cartões. Então vale a pena pesquisar, que é muito dinheiro realmente que o empresário acaba perdendo com isso aí. Pô, legal. Bom, você chegou num ponto interessante que a maioria dos empresários eles perguntam, né, assim, sobre taxa. Né? A gente está falando sobre taxa, está falando de o cara tá perdendo dinheiro. A gente sabe que hoje, é até engraçado quando a gente foi gravar esse vídeo, porque quando a gente fez até uma pesquisa antes da pandemia, a média da taxa de débito a gente estava achando a 0,85. Hoje, a gente fez a pesquisa aqui, a mais em conta que a gente achou, lógico que isso não é um valor padrão para todo mundo, tá, pessoal? Depende muito pelo volume que você vende, pela atividade que você tem, então cada operador vai negociar uma taxa diferente com você. Mas antes, quando você ia abrir uma conta, por exemplo, quando a gente ia fazer uma análise, a taxa média no débito era 0,85, hoje está em 1,20, foi a que a gente achou mais em conta. O crédito naquela época era 1,5. Hoje a média do crédito que a gente está achando aqui, ó, varia de 1,5 a 1,7. Então já teve variação já durante a pandemia. Volto só a frisar, tá, pessoal? Isso aqui é uma taxa média que a gente está pegando. Às vezes você está escutando esse vídeo e fala, pô, mas eu pago uma taxa menor, né? Por causa do volume de faturamento que você tem, de movimentação ou ramo de atuação. Mas o ponto principal é como que o empresário pode negociar essa taxa, Felipe? O empresário, muitas vezes, ele não olha muito para essa área, mas o primeiro ponto, inicialmente, é ele identificar. Ele tem que fazer um estudo realmente disso. Quanto que ele vende no cartão por mês, quanto que ele vende de débito, quanto que ele vende de crédito e olhar realmente qual que é a taxa efetiva. A gente tem um problema grande que é o que? Muitas máquinas de cartão, o que ela faz? A sua taxa é 1% no débito e 1,5% no crédito. Só que ele faz isso para uma bandeira. Aí o cara, só se ele passar, por exemplo, no Visa, é essa taxa. Se ele passa, por exemplo, em outra bandeira, a taxa é o dobro que essa. Então o empresário, na cabeça dele, ele está pensando que ele está sendo descontado em 1%. Só que aí ele vende numa bandeira diferente, quando ele paga às vezes 3%. A gente pegou um caso aqui, que a pessoa quando ela vendia em outras bandeiras, né, ela chegava a pagar 5%. Só que se você não acompanhar, você não vai saber disso nunca. Então ele tem que, primeira coisa, identificar a taxa atual. Verifica no seu contrato as condições para entender realmente quais são as taxas, quais bandeiras e verifica o quanto que você movimenta. De posse da informação, você vai negociar. Então vai no seu banco, vai no seu gerente, verifica com outras máquinas, faz realmente cotações, igual a gente falou, não pode ter preguiça nisso aqui, porque às vezes é 2, 3 mil reais por mês, que por causa ali de comodidade você está deixando embora. Um ponto interessantíssimo disso aqui, antes o pessoal ficava muito refém, né, de maquininha e tudo. Hoje em dia não existe isso, você pode negociar, você pode trocar, então tem que realmente correr atrás, porque vale a pena, faz a diferença no final do mês, esses valores aqui. Legal. Bom, o Felipe falou duas coisas interessantes, eu até anotei. Bandeira, na realidade foi 3, né? Bandeira, faturamento e modalidade de pagamento. O que acontece, pessoal? O primeiro passo, antes de você negociar a taxa com o banco, é você de fato entender qual que é a sua operação. Por que eu estou te falando isso? Já teve clientes, por exemplo, que a gente visitou, e a gente falando sobre taxa de maquininha e tal, o cara foi e me ligou, Rodrigo, cara, liguei lá no banco, você acredita que eu consegui reduzir a taxa? Eu falei, pô, velho, legal, bacana. Reduziu qual taxa? Aí ele reduziu a taxa do crédito. Só que ele só vendia no débito. Falei, tá, mas e o débito? Não, débito ele falou que não tem como mexer não. Falei, cara, mas 90% da sua operação é débito. 10% é crédito. Então até o banco ele é esperto, por quê? Porque ele sabe quando já você... tem um histórico, né? Ele tem um histórico. Ele sabe qual que é a modalidade que você mais faz pagamento. Então o que ele faz? Ele negocia aonde que ele vai perder menos. Então, um ponto interessante é que a maioria das vezes o cara não precisa nem negociar. A gente já pegou vários casos aqui que eu contratei minha máquina há 2 anos atrás. Quando você contratou, sua empresa era menor e tal. Aí o cara te jogou numa taxa muito alta. Só que a própria empresa, como o mercado foi entrando mais concorrentes,
Às vezes a Cielo, por exemplo, ela baixou as taxas. Então, para o cliente novo, ele já entra numa taxa mais baixa que a sua. Então, bem dizer assim, você não precisa nem negociar. Ele já tem essa taxa para todo mundo. Você só vai falar para ele, cara, minha taxa aqui é antiga, vamos reajustar para a atual? Então você não precisa nem ficar brigando, falando. Sim. Só se falar, cara, minha taxa aqui está desatualizada. Sim. Com isso ele já muda. Só que se o empresário não ficar atento e sempre pesquisando, ele perde essas oportunidades. O que o Felipe falou é tão interessante, porque a gente pegou uma padaria um tempo atrás, e a padaria estava pagando no crédito 5,99. 5,99. Justamente porque o banco é tão esperto que ele faz o quê? Como ele já sabe que tem clientes que negociam e tem clientes que não negociam, ele deixa. Ele não te oferece. Ele vai baixar para o cara que está cobrando. O cara que não está cobrando, ele deixa a taxa que está lá e nem mexe. Então, o primeiro ponto é a modalidade de pagamento. Isso aí você tem que atentar muito bem. Então, se você ainda não tem esse controle, comece a fazer. Segundo ponto, igual o Felipe falou, a questão do faturamento. Quanto mais a sua empresa fatura, mais poder de barganha você tem. Agora, o problema é, você sabe quanto você está faturando no cartão? Esse é o ponto. Se você não sabe quanto você está faturando no débito e no crédito, até para você chegar e negociar com ele fica mais difícil. Então, isso você tem que anotar e tem que começar a controlar. E o terceiro ponto que a gente percebeu, a questão da bandeira que o Felipe falou, eu queria só fazer um caso prático, porque muitas das vezes a maquininha, lembra de novo, pessoal, o pessoal da maquininha, eles têm toda uma estratégia para ganhar mais dinheiro. Então, o que o cara faz? Ele libera, por exemplo, a venda Visa, Mastercard, é uma coisa. Só que hoje você tem o Aero. Você tem vários, né? Além dela, hoje tem vários no mercado. Tem vários, mas a Aero, por exemplo, quem que paga via Aero? Bradesco, Caixa, Banco do Brasil. Aí o que acontece? Veja bem, se você não se atentar a isso, tem muito cliente, por exemplo, que ele trabalha com a classe baixa. Eu tenho um sacolão aqui, eu tenho um supermercado que atende só a classe baixa. Cara, qual que é a bandeira que você mais vende? Aí o cara vira para você e fala assim, cara, eu tô com uma taxa aqui boa para você passar no Visa Mastercard. Mas Visa Mastercard aqui, a maioria do pessoal tem hoje, todo mundo tem Visa Mastercard. Mas o seu público-alvo trabalha com a Aero. Então você tem que trabalhar com maquininhas de acordo com a bandeira ou com a modalidade que você está atingindo no mercado. Senão também você vai estar perdendo dinheiro. Bom, então pessoal, tem muito empresário que ele fica brigando demais para baixar imposto. Toda vez que você fala, estou pagando muito imposto, não sei o quê. Aí o cara fica sonegando, corre risco de ter um problema maior, faz a bagunça na empresa. Tem muito empresário, né? Eu nem gosto de falar, mas tem muito empresário aí que abre 3 CNPJ, abre e-mail em nome da esposa, da filha, do papagaio, do cachorro, para reduzir 1% de imposto. O cara fala que a bagunça danada reduz 1%. E muitas das vezes, o que a gente falou, a torneira está lá pingando o tempo inteiro, o cara não está vendo. Se ele olhasse para o cartão, ele ia conseguir reduzir isso. Por que você acha que o empresário não faz essa análise, Felipe? É meio que cultural. O empresário, o brasileiro como um todo, né, a gente tem uma aversão a imposto. Quem não tem, né? Ninguém gosta de pagar imposto, você não gosta de dar dinheiro para o governo. Então você fala em imposto, o empresário fica, eu não gosto de pagar imposto, não posso pagar imposto. Só que você não está dando dinheiro para o governo, você dá às vezes para o banco, você perde no fornecedor, você perde em outras áreas. Então o empresário ele foca muito, tem essa preocupação muito grande em reduzir a guia do imposto dele, só que ele não olha para a empresa como um todo. Então o que a gente vê aqui é empresário às vezes reclamando que a guia do imposto dele aumentou R$500 no mês. Só que se ele olha no cartão, às vezes ele reduz 1.000. Então ele fica assim, o imposto é o caro, mas ele tem que analisar na empresa dele que às vezes tem coisas mais caras que ele está perdendo dinheiro. E o problema maior que o empresário faz isso, a gente sabe. O cara ele tem 2 CNPJs, o estoque dele é uma bagunça, que ele compra num, vende no outro. E aquela bagunça ele não consegue nem organizar muito o financeiro dele para economizar às vezes 1%. Como ele não faz conta, na cabeça dele, aquela tática do brasileiro, estou levando vantagem. Que ele acha que ele está levando vantagem. Só que quando a gente para e faz as contas e mostra para ele, fala, cara, no final das contas você fez essa bagunça toda e economizou R$500. Aí o cara até assusta e fala, não, mas estou dando esse trabalho todo para nada. Você fala, realmente, para nada.
Então a gente tem que trabalhar de forma inteligente. De forma inteligente, a gente tem que trabalhar com dados. Não adianta a gente tomar decisões no achismo, achando que está levando vantagem, mas não colocar isso no papel e em números. Então, o empresário, muitas vezes, ele tem percepções, né? Então, ele fala assim, eu acho que o imposto aumentou, eu acho que o imposto está caro. Tem um caso aqui legal que o empresário chega para a gente assim, Felipe, você é maluco, meu imposto aumentou R$1.000. Tá legal, eu vou ver, a venda dele aumentou 50 mil. Fala, cara, mas sua venda dobrou, é por isso que o seu imposto aumentou. Então ele vai muito no achismo, ele não analisa os números. O cartão é a mesma coisa. Se o empresário não partir para uma análise inteligente, entender realmente o que acontece, ele trabalha muito e perde dinheiro. Então a gente fala o seguinte, hoje a gente está trabalhando muito nessa vertente, né? Muito mais que você criar estratégias malucas lá e muitos negócios para você economizar, às vezes você organiza o que você já tem, que você vai ganhar mais dinheiro. Então essa questão do cartão é muito disso. É ele entender como funciona a operação dele, brigar para a redução do cartão, onde que realmente ele vai ganhar, e às vezes ele paga o imposto correto, não tem risco de fiscalização, dorme tranquilo e tem a empresa ainda ganhando mais dinheiro. Então essa questão é o empresário realmente tirar esse foco que só imposto é o inimigo, é o vilão, e passar a ver realmente quais são os vilões da empresa dele, o que realmente tomou lucro. Aí você vê que esse cara começa a ganhar dinheiro. E esse trabalho a gente pode fazer com a contabilidade aqui, a gente faz muitas consultorias para isso. Eu já falei em vários vídeos, né? Você paga um contador para usar, o cara acha que paga um contador para emitir guia. Não, o contador ele tem muito mais a oferecer para você. Então faz a conciliação do cartão. A conciliação do cartão é legal. A gente teve um cara aqui, um caso, ele tinha uma academia, então ele fazia a venda de planos, né, recorrente. Qual que é o problema do plano? Eu vendi um plano, você vai receber em 12 vezes. E para você conciliar esses recebimentos é difícil. Aí esse cara, depois de muito tempo, ele estava com a dúvida, ele pagou um sistema para fazer a conciliação. Quando ele fez a conciliação, acho que foi em 8 meses, o banco tinha deixado de repassar para a empresa dele R$18.000. Aí quando ele ligou para o banco, falou, cara, tem R$18.000 que eu não recebi. A galera falou, realmente aqui não fechou não, vou te repassar o valor. Aí ele falou, cara, mas e se eu reclamasse? Ia ficar isso. A gente teve outro caso também de um cliente nosso aqui, que toda vez que ele vendia para a bandeira do América Express, é pouca gente que tem, mas ele tinha vendas. O banco não repassava. Aí quando ele foi fazer a conciliação, ele viu que tipo assim, as contas não fechavam. Ele falou, pô, tem um monte de pagamento aqui que não cai. Aí quando ele ligou para o banco, o cara falou, a gente teve um problema aqui no operador, então todo o pagamento do América ficou retido. E se ele não reclama, ele perdia esse valor. Então isso acontece. O foco nosso é o quê? Não adianta eu querer baixar imposto e tudo, eu tenho que tomar decisões com base em dados. Então ele tem que ter essa informação dentro da empresa, tem que analisar realmente os números e ver a efetividade. Então o cara às vezes fala, vou abrir 2 CNPJs, vamos fazer a conta antes. Às vezes eu baixo uma maquininha de cartão ali, troco o operador, que ele vai ter a mesma economia do que ter um CNPJ a mais. Então, é realmente sentar com um profissional que entende desse assunto para analisar, colocar em números, aí com base em números, você pode tomar uma decisão que você vai ter certeza da economia, que é igual eu falei, o empresário vai muito no achismo. Eu acho que é mais vantajoso, quando você coloca no papel não faz o menor sentido o que ele está fazendo. O que você falou, cara, eu acho que a gente foi ensinado de uma forma errada, acho que a realidade toda é essa. O empresário, quando ele vai abrir um negócio, e ele vai conversar com a roda de amigos, familiares, aí, cara, tô querendo abrir uma empresa. Primeira coisa que o cara fala é que, não, velho, você vai pagar imposto pra caralho. Você não vai pagar imposto, né? Velho, imposto vai comer seu lucro, você vai ficar trabalhando pro governo, não sei o que, não sei o que. Ele foi ensinado dessa forma. E aí, perceba, olha só, que loucura. Esse insight eu tive agora. Por que você pensa mais? Por que você olha mais o imposto em detrimento, por exemplo, das taxas de cartão de débito e crédito? Sabe por quê? Porque o imposto chega no final do mês, chega a guia para você. Você paga separado, você mensura ela, velho. Chegou a guia para você, na hora que chega a guia lá de R$5.000, você fala, porra, tem que pagar 5.000, que não sei o quê, que não sei o que. Aquele negócio, né? O imposto você tem que tirar dinheiro do bolso para pagar. O cartão, ele tira sem você perceber. É isso aí. O grande lance é o seguinte, pessoal. O imposto, o Felipe acabou de falar, matou a charada, você tira o dinheiro do bolso.
Só que o cartão está tirando dinheiro do seu bolso sem você perceber. Antes dele entrar no seu bolso, ele já pegou a conta dele. Cara, se eu tiro o dinheiro antes do dinheiro cair no seu bolso, você nem percebe. Eu tiro quanto que eu quiser. Esse é o grande lance. Eu tiro quanto que eu quiser. Agora, eu faço um desafio para você. Para agora e analisa no mês passado quanto que você deixou na mão da sua maquininha. Quanto que você deixou na mão da sua maquininha das operações de débito e crédito? Na hora que você fizer esse controle, você vai se assustar. Você vai assustar. Então, pessoal, o ponto hoje é, principalmente, a gente ter conhecimento e começar a fazer o controle. Aí você vai começar a ver aonde que de fato seu dinheiro está indo embora. Bom, até agora a gente falou até aqui de reduzir imposto, né, de taxas e tal, e tem empresário ainda que pega maquininha no CPF. Ele falou agora de imposto, só que o cara pega no CPF. E isso acontece demais. Qual que é o risco dele estar pegando a maquininha e colocando no CPF? Isso é um problema muito grande que o empresário vai dizer, eu vou pegar uma maquininha no CPF da minha esposa. Ela vai pegar uma maquininha de CPF do meu irmão e colocar na empresa, que aí, teoricamente, ele vai diminuir o faturamento e vai diminuir aquele imposto. Porém, qual que é o risco, né? Na pessoa física, acima de R$2.000, você já tem que pagar imposto de renda. Só que o imposto de renda, a alíquota dele é de 15% a 27%. São alíquotas muito maiores do que na empresa. E caso você for fiscalizado, você vai pagar nem o dobro, né? Você vai pagar mais que 10 vezes mais. Ah, é muito assim? Porque você tem uma empresa do Simples, seu imposto é mais ou menos ali de 4% a 6%. Sim, depende do faturamento. Dependendo do faturamento, mas se é uma pequena empresa, você está pagando isso. Se você é fiscalizado nessa maquininha da pessoa física, você corre o risco de pagar até 27%. Está fiscalizando o Estado. Que ele está pegando a pessoa física. Então, o risco maior que se tem de pegar a maquininha na pessoa física é que, se for fiscalizado, o imposto é muito maior. E fora que não é o correto, e você coloca em risco o nome de uma outra pessoa. Então esse não é o procedimento. Tem um procedimento ainda pior de todos, que é o quê? O dono da empresa pega uma maquininha no próprio CPF. Se o sócio pega uma maquininha no próprio CPF, gente, isso aí é uma ilusão imensa. Por quê? Quando o Estado fiscaliza, ele puxa o CNPJ e puxa também o CPF do sócio. Que é atrelado. CPF é um comércio? Não. Então, o que o Estado faz em fiscalização? Isso aí já é um procedimento padrão, principalmente em Minas Gerais. Se a venda foi no CPF do sócio, essa venda automaticamente ela já se unifica com a venda da empresa e ele cobra o imposto de tudo. Então, não adianta essa tática de eu achar, vou pegar uma maquininha no CPF para reduzir. É um risco muito grande, é igual a gente falou, por pouca economia. Não vale muito a pena. Legal. Bom, a gente está caminhando aqui, né, para agora o principal, que é sobre as maquininhas hoje mais utilizadas, quais são as maquininhas que têm taxas menores. Bom, pessoal, agora a gente chegou no momento mais esperado, né, que é para saber realmente qual que é a maquininha que tem as taxas melhores do mercado. Bom, a primeira coisa que você tem que entender é o seguinte, pessoal, depende muito para cada operação que você quer. Esse é o primeiro ponto. Tem empresas que tem uma maquininha, não sei se você já reparou, você chega lá, tem uma maquininha escrito débito. Aí vai passar no débito é só nessa, vai passar no crédito é só essa, vai passar no crédito parcelado é outra. Então, dificilmente você vai achar uma máquina que vai atender as três operações, que é débito, crédito e crédito parcelado. Então, esse é o primeiro ponto que vocês têm que entender. Segundo ponto, essa análise que a gente fez aqui é uma análise mais superficial, uma análise tirando um parâmetro do mercado como um todo, beleza? Porque às vezes vai ter cliente que vai falar, pô, o meu tem uma taxa melhor do que aquela que você falou no vídeo. Ok, é por quê? Porque o faturamento é maior ou você tem alguma operação junto lá do banco que te facilitou nessa taxa. E o outro ponto, só antes de eu falar da taxa que eu queria reforçar com vocês, é o seguinte. Muitas das vezes o cliente ele procura comodidade. Então, cara, tem conta no Santander, vou pegar uma GetNet, que o gerente já está me mandando aqui, e aí você não analisa a taxa. Ou fica sempre naquele viés, vou pegar Stone, Visa, pegar Stone, vou pegar a Cielo, a Rede, por exemplo. São as três aí maiores, vou trabalhar com essas.
E tem aquele cara que é pequenininho, quer falar, cara, eu não quero pagar a mensalidade, eu vou pegar a moderninha. Cara, a primeira coisa que eu já deixo para vocês, máquina, que você não paga aluguel, Eles cobram, né, de outra forma. ele cobra de outra forma. Então, se você não está pagando aluguel, fatalmente a taxa no débito e crédito vai ser maior, tá? Então, olha só, pessoal, a gente fez aqui um apanhado, hoje que a gente conseguiu pegar, a taxa mais atrativa no momento, tá? Lembrando, tirando base como tudo, é a Granito no débito, tá dando 1,20. A segunda que a gente achou a taxa menor é a Believe Pay, tá 1,29, tá? Lembrando que isso aqui é como se você estivesse abrindo uma empresa agora. Imagina você abrir uma empresa e for lá pedir a maquininha. Se você tem mais movimento, essa taxa vai reduzir. O ideal do débito seria 0,85, uma empresa que já tem uma movimentação boa, legal? Mas quem está abrindo a empresa, Granito 1,20 e a Believe Pay 1,29. Perceba, quem está na taxa melhor aqui é a empresa que está começando. São empresas que estão começando, então ela reduz a taxa para ela ganhar fatia de mercado. No crédito hoje, a gente achou 1,50, que foi também lá da Granito, tá? No 1,50. Agora perceba, se você faz venda parcelado, você tem que tomar muito cuidado. Tem muita gente que não olha isso. O cara acha que é 1,50 no crédito. Então beleza, então eu vou dividir 3 vezes, vai dar 1,50. Não é, pessoal. É 1,50 mais os acréscimos. A taxa, a maquininha que tem a taxa melhor hoje no parcelado é a Infinity Pay. A Infinity Pay você pode dividir em 12 vezes, recebendo com um dia a taxa de 10,87. Aí lembra, tem bandeira. Então, se entrar hoje no site do Infinity Pay, você vai conseguir fazer a simulação lá, colocar qual bandeira que você vai operar e ele vai te facilitar. Agora, olha só que interessante, pessoal. Tem muita gente que fala que tá difícil de vender, né? Tá muito complicado e tal. Cara, como você diminui essa barreira de entrada numa venda? Você facilitando a forma de pagamento. Se eu vou comprar, por exemplo, alguma coisa que é R$1.000, eu tenho que despender R$1.000. Se eu consigo dividir em 12 vezes, muda a perspectiva completamente. Se eu divido em 10, são 10 de 100. Então muda. Então o que eu oriento para vocês é, analisa primeiro quais são as operações que você tem, tenta primeiro, como você já tem um relacionamento com a sua operadora de cartão, tentar negociar uma taxa ali, tá? E segundo, procura nessas empresas novas que estão entrando. E aí o ponto que eu deixo de atenção para vocês é, essa taxa aqui, essas maquininhas, a gente achou hoje. Só que da mesma forma que no passado a BIM estava com uma taxa de 0,85 no débito e hoje ela já não está mais, todo dia você tem que negociar, pessoal. Não é, eu peguei essa maquininha aqui, essa maquininha é boa, ela me atende, o suporte é bom, vou continuar com ela, vou ficar com ela o resto da minha vida. Não. As empresas grandes, não sei se vocês já perceberam, volta e meia você chega na loja, tá com uma maquininha diferente. Por quê? Porque está analisando. Se a taxa não está boa, manda recolher tudo e traz a outra operadora. E não estou nem aí, cara. O pessoal fica muito preso na maquininha. Essa maquininha é muito bonita. É igual o celular, né? Comprei o celular, mas o celular que é muito bonito. Cara, a maquininha não é sua. O que importa para você é a taxa. Então, se o cara não está negociando direito, muda. E segundo ponto de atenção que eu deixo para vocês, olhe o valor da mensalidade. Porque também você pode ter negociado e não estar recebendo aquele valor. E hoje o principal é o empresário realmente ele pesquisar, ele não pode ter preguiça nesse momento. A gente sabe que o dia a dia do empresário é corrido, ele fala, eu já estou com essa aqui tem um tempo, está na correria, não vou perder tempo em pesquisar uma nova. Mas a ideia é realmente essa, para você ganhar dinheiro, o empresário ele tem que ter tempo de ser empresário. Então isso é um ponto interessantíssimo, aí ele pesquisar a todo momento. Mas é chato ligar no banco, recolher a maquininha, pegar outra. Cara, mas é chato você perder ali 2, 3 mil reais por mês, porque você não fez o seu trabalho. Então muitas das vezes o empresário ele perde dinheiro
causa que ele está preso na rotina, não tem tempo realmente de fazer isso. Mas um dos papéis do empresário é gerar lucro. Ele gerar lucro, ele mexer nessa parte financeira é extremamente importante. Então pesquisa, corra atrás, negocia, estuda realmente o que você tem, isso aqui faz a diferença no final do mês. A gente falou das empresas grandes, eu até engasguei. Então deixo com vocês a deixa aí de realmente negociar, brigar por taxa. Não fica preso às grandes empresas. Negocia. Esse é o conteúdo. Se você gostou, deixe seu like. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Grande abraço.